Olá, muito boa tarde. No decorrer das últimas 24 horas, um fenômeno bastante comum nessa época do ano, conhecido como ciclone extratropical, ou seja, uma área de baixa pressão atmosférica que se forma na região dos extratrópicos, está se configurando sobre a região sul do país, especialmente, dando origem à formação de nuvens bastante carregadas desde a última segunda-feira sobre áreas do Rio Grande do Sul. É por isso que em grande parte aí do território gaúcho já caiu mais de 50 milímetros de água e essas instabilidades agora estão dando origem a uma nova frente fria. O centro do ciclone está avançando para alto mar e dando origem a essa convergência de ventos úmidos e nuvens bastante carregadas. A atividade elétrica que acompanha essa chuva no decorrer das últimas horas é bastante intensa, então a condição é de tempo bastante severa. A Defesa Civil dos três estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também o estado do Paraná, estão em alerta para essa chuva mais intensa em algumas áreas. Os ventos que acompanham também esses temporais podem passar dos 100 km por hora, especialmente do norte gaúcho até o centro-sul do Paraná, já no decorrer das próximas horas. A chuva mais intensa em termos de volume já deve cair aí sobre áreas do norte gaúcho, quando as instabilidades vão avançando cada vez mais, inclusive a frente fria já no final desta terça-feira e início da quarta-feira deve alcançar aqui a divisa de São Paulo com o Paraná. Essas instabilidades até ocorrem, mas elas perdem intensidade, principalmente quando a gente fala em relação a volume de chuva. De qualquer maneira, a passagem da frente fria pela costa de São Paulo também traz agitação marítima, ventos intensos, inclusive para a capital paulista e região metropolitana. Depois, essa frente fria vai cada vez se afastando mais para alto mar. A gente vê que todo o Brasil central continua aí com essa expectativa de tempo mais estável. As instabilidades seguem concentradas no extremo norte do Brasil e também na faixa leste nordestina, como é bastante comum durante esta época do ano. A Marinha do Brasil, ela tem esses alertas aqui de ressaca e a gente vê que tem ondas aí que podem passar de 3 metros de altura sobre o litoral sul do país. Então, é esquema de alerta mesmo da previsão do tempo. Com relação às temperaturas, depois que essa frente fria passar, vem por aí uma área de alta pressão atmosférica e com características de massa de ar polar bastante gelada, inclusive tem destaque para frio intenso, principalmente sobre a região sul do país, onde não podemos descartar a ocorrência de temperaturas negativas, consequentemente geada, e também, olha só, para a Serra Catarinense, principalmente, onde é mais comum a ocorrência desse fenômeno, até o final de semana a expectativa é de que a gente tenha temperatura ali próximo de 0 e até abaixo de 0 grau. Não podemos descartar a possibilidade aí de ocorrência de neve em pontos isolados da Serra Catarinense. Então, fica o alerta aí para frio, depois desses temporais todos que vão passar pela região sul do país, e ainda assim, tempo seco e com temperaturas elevadas aqui no centro-norte, o que possibilita ainda o risco para a ocorrência de queimadas, um cenário bem oposto aí do centro-sul do país. E se vocês não conhecem ainda os nossos produtos e serviços de meteorologia da Ampere, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima previsão.